E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez, canal do Guache. Começar agradecendo demais a todos os inscritos. Sempre que aparece um novo inscrito ali é motivo de comemoração pra gente. A você também que curte, comenta, compartilha, tá bom? Muito obrigado aí pela paciência acima de tudo, né? Bom, vamos lá então para as notícias extracampos, né? Porque o Palmeiras ainda não voltou para campo. Palmeiras, ao retornar da Copa do Mundo de Clubes, que foi uma passagem muito bem sucedida, muito bem mesmo, tá bom? Então o Palmeiras pediu o adiamento da partida que seria hoje contra o Santos, para uma data ainda não definida. Então o próximo compromisso do Palmeiras vai ser contra o Mirassol no Allianz na quarta-feira às 19 horas. Então eu gostei muito dessa mudança, porque faz com que o reencontro do Palmeiras com o futebol brasileiro e com a sua torcida aconteça lá no Allianz. Então vai ser uma festa extraordinária, que muito provavelmente eu estarei lá, tá bom? Espero que dê tudo certo para que eu possa ir. Bom, então o que está acontecendo no extracampo, né? E esse retorno do Palmeiras também é importante porque cessa um pouco toda essa especulação que acontece. Então deve ser super desgastante para jogador, para a diretoria, comissão técnica, essa busca por notícias que os meios fazem, né? Tanto a imprensa oficial contra essa imprensa paralela, que no caso são os youtubers, né? Eles ficam falando muito, sabe? Fala além da conta e começa a especular aí teorias da conspiração e tudo mais. Então quando a bola rola, isso acaba um pouquinho, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiro assunto, clube russo tem interesse em jogador do Palmeiras. Tá, e oferece uma bala, hein? Oferece uma grana boa. Eu acho muito estranho, eu vejo sempre com uma certa desconfiança o futebol russo, porque desde 2022 eles estão proibidos de participar de jogos oficiais ou amistosos internacionais, né? Pela FIFA e pela UEFA. Então fica meio limitado ali, né? Então é estranho, mas vamos lá, vamos esperar, né? E entrou mais um time aí da prateleira ali de destaque, vou dizer destaque da Europa, interessado no Richard Rios. Gente, o que tem de gente interessada. Eu tô desconfiado que até o Corinthians está interessado no Richard Rios, viu? Todos odeiam o Christian, mas todos amam o Richard Rios. Um caso realmente de muito sucesso no Palmeiras. E eu torço muito para que quando ele saia do Palmeiras, quando ele seja transferido para um outro time, que ele continue. Essa caminhada é de muito sucesso, tá bom? E o Palmeiras considera tão certo a saída do Rios, que já vem prospectando outros jogadores, né? E dessa vez a bola da vez é um jogador estrangeiro, um jogador de fora, que atua fora do Brasil. Então o Palmeiras está de olho, já vou trazer para vocês quem que é esse jogador, tá bom? E vamos também repercutir o caso Pedro. Depois da coletiva do Felipe Luiz, onde ele trouxe ao conhecimento, né, à luz, tudo o que está acontecendo com o Pedro ali nos bastidores. Então é quase que certo a saída, a transferência do Pedro para um outro time aí do Brasil ou de fora, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos começar pelo último assunto, que é o Pedro, né? Bom, o que está acontecendo? O Felipe Luiz, perguntado ontem na coletiva, depois do jogo contra o São Paulo, Flamengo 2, São Paulo 0, ele não teve papas na língua. Ele não escondeu o jogo. O que eu considerando, né? Porque ele expôs o Pedro, né? O Pedro é um ativo do clube, não é verdade? Então ele expôs o jogador. Eu considero que essa atitude se justifica se todos os outros meios se esgotaram. Se já conversou com o jogador, diz ele que já chamou, já chegou nesse ponto, né? Chama o jogador, conversa com o jogador, explica para o jogador não entende, nada motiva o jogador. O que eu acho estranho, um jogador jogar no Flamengo com o salário que ganha, tá com saúde, até onde a gente sabe, tá com saúde, não se sentir motivado é estranho, né? Mas fato é, todo mundo sabe, né, que a motivação é uma porta que se abre por dentro. Você não consegue chegar ali, bater na cabeça do cara e enfiar ali motivação. É uma porta que o cara abre por dentro. O que eu torço para que aconteça também com o Verón, né? O Verón é um caso aí de abençoado por Deus, ungido por Deus, com um talento espetacular, e o cara tá jogando tudo água abaixo e não tem alguém que chega ali, né, que consiga motivar o Verón, né? Por quê? Porque é uma porta que se abre por dentro, né? Então o Felipe Luiz trouxe ao conhecimento de todos que o Pedro é o último em tudo. É o último a chegar no clube, é o último a pegar o prato para ir lá e almoçar, é o último no arranque, é o último nas conclusões, só não é o último para ir embora do clube. Aí ele é o primeiro.
né? Mas ele é o último em tudo. O último a pegar a camisa. Complicado, hein, Pedro? Pelo amor de Deus. E que diante disso, né, para não contaminar o elenco, né, porque se o Felipe Luiz chancela essa postura, passa a mão no Pedro em relação a essa postura, ele está contaminando o elenco todo, né? O Pedro não é o Romário, né? O Romário podia fazer essas coisas aí porque entrava. Se bem que o Pedro é um atacante extraordinário para os dias de hoje, né? É um atacante de 20 e 30 gols por ano, né? É muita coisa, né? O Felipe Luiz ainda disse que espera que o Pedro consiga reverter essa situação e que vai ter as portas abertas ali no elenco, né? Porque também não quer perder um jogador desse quilate, né? Mas o fato é que os representantes do Pedro já estão entrando já forte junto ao Flamengo para conseguir uma transferência, né? E vamos ver o que vai acontecer, né? O Pedro tem um valor de 15 milhões de euros, nada assim extraordinário, né? Dá para chegar nessa quantia aí e trazer ele para o Palmeiras. Eu fico um pouquinho assustado com o Pedro no Palmeiras, porque o Pedro, embora seja um jogador que fica na dele quietinho, poxa, ele se envolve em várias polêmicas. A começar por aquela questão lá do preparador físico argentino que acabou partindo para vias de fato, acertou a cara dele, chapou ali o queixão dele, porque ele não queria fazer o aquecimento, né? O preparador físico, claro, absolutamente errado, mas o Pedro, não sei se na época foi multado, deveria ser multado, né? Porque onde já se viu? Faltou 30 segundos, é para aquecer? Vai aquecer. Pô, o cara recebe um salário imenso, né, em dia, pelo amor de Deus, né? Então a situação do Pedro é essa, né? O Pedro, sendo o Pedro, cairia em qualquer time, mas ele traz aí uma carga negativa, né? Uma carga aí de desentendimentos, né? Que a gente tem que analisar muito bem para ver se isso se justifica, né? Então vamos lá, vamos torcer, né? Bom, então quem é o jogador que um clube russo tem interesse, que está buscando já informações e já até ofereceu um valor? Eu não tenho o nome do clube, mas eu sei que o valor oferecido são 17 milhões de libras, o que é uma grana muito boa, né? Aí sim, daria para envolver o Pedro, porque você recebe 17 pelo Flaco Lopes, né, que é um jogador que a gente gosta muito, um jogador que é muito bom, todo mundo que encontra ele tem muito elogio, mas é um jogador que nunca realmente encantou a gente, né, que teve uma sequência maravilhosa, né, a gente confia nele, mas volta e meia dá uns vacilos aí feio e oscila muito, né? Então, diante de uma circunstância dessa, eu entendo que daria certo meio que essa troca, né? E o Palmeiras ainda teria lucro e tudo mais, né? Então vamos aguardar aí o desenrolar disso tudo e a gente traz para vocês, tá bom? Vamos ver como é que vai ser isso aí, né? E temos agora o Richard Rios. Todo mundo ama o Richard Rios. Impressionante. Todo mundo odeia o Chris, mas todo mundo ama o Richard Rios. Richard Rios, que é resultado de um trabalho extraordinário do Palmeiras, um trabalho da diretoria, do pessoal da prospecção, que conseguiu pensar um jogador por 7 milhões lá no Guarani, um jogador que já teve passagem pelo Flamengo, que não foi aproveitado no Flamengo, né? E que veio para o Palmeiras desde 2022 e que é algo incrível, se valorizou mais de 3.000%. Então, quem quer ele agora fez uma proposta de 26 milhões de libras, é o Manchester United, que já tem vários brasileiros, inclusive o Casemiro está lá, né? Então, o Manchester United, que hoje não é um time que ocupa a primeira prateleira do futebol europeu, né? Tá numa baixa aí, normal acontecer isso, né? Mas está lutando muito para poder retornar aos seus bons tempos, né? O Richard Rios já deixou claro que ele prefere o Roma. Ele quer ir em Roma, acho que ele quer visitar o Coliseu, eu acho que ele gosta daquele clima, deve gostar de massa, né? Alguma coisa assim, né? Mas se você for analisar o futebol italiano e o inglês, não se compara, né? Ali o cenário do futebol inglês ele é muito mais atraente para os jogadores hoje em dia, né? Vamos esperar o desenrolar. Mas fato é que o Palmeiras tem tão certo essa transferência que já está prospectando, né? E a bola da vez é o uruguaio de 22 anos, Fabrício Dias, que atualmente joga no Catar, no Al Gharafa, né? Tem um custo de 5 milhões de euros e que é mais um uruguaio, né, no elenco do Palmeiras, né? Caso se concretize, né? O Palmeiras está montando aí uma seleção do Uruguai, né? Espero que seja uma boa seleção, né?
Eu, sinceramente, gosto de ver mais brasileiros no elenco. Acho que eu sou meio bairrista, né? Meio nacionalista. Mas o Palmeiras está muito recheado de estrangeiros, né? Mas o que importa é que ganhe, né? É isso aí. Pessoal, então por enquanto é isso aí, tá bom? Vamos acompanhar aí todas essas notícias, vamos ver o que de fato vai se concretizar, porque vocês sabem que no mundo do futebol a coisa é muito volátil, né? O que hoje de manhã é uma coisa, à tarde já é outra. E lembrando que daqui a pouquinho vai ter aí a final da Copa do Mundo da FIFA, né? Copa do Mundo de Clubes da FIFA, PSG e Chelsea. O PSG é amplamente favorito. Vamos ver se ele consegue fazer valer o seu favoritismo, tá bom? Peço que de novo que você curte, comente, compartilha. Você que não está inscrito no canal, dá essa força aí pra gente que faz muita diferença, tá bom? Valeu, grande abraço para vocês, um ótimo domingo.